Eu quis trazer esse filme pra falar aqui, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Bom, por que eu quero do nada falar sobre esse filme? Não é do nada, né? Porque esse filme foi parar na Netflix, não é da Netflix, mas foi parar na Netflix. E eu não sei porque eu não ouvi falar sobre esse filme antes. Só a história, assim, mais ou menos. Já ouvi a história, mas nunca ouvi ninguém falando, comentando sobre esse filme. Então eu quis falar porque é um filme que honestamente, eu gostei bastante. É bem louco até, mas enfim, vamos à história. Johnny Depp, ele interpreta um detetive, um investigador muito cético que vai até uma vila assombrada por um assassino sobrenatural, o famoso Cavaleiro Sem Cabeça. Só que lá a ciência, que é com que ele rege todo o seu ato, todo o seu entendimento, a ciência acaba não explicando nada pra ele. E ele descobre que não é apenas só uma maldição, né? Ele vai atrás pra saber o que é. Honestamente, até eu achava que tinha uma explicação mais científica. Quando eu tava assistindo, eu tava vendo, obviamente, pela primeira vez. O filme estreou em 99, o ano em que eu nasci. E eu só fui ver esse filme agora com quase 26 anos de idade. Mas enfim, é um filme que tem um visual mais gótico, de um suspense, meio sangrento. É aquele toque do Tim Burton, né? Que a gente conhece. Mas enfim, ele fica nessa vila por um tempo para poder investigar esses assassinatos e tentar descobrir, né, algo que seja explicável, né, na cabeça dele pela ciência. Mas ele descobre que não, porque ele mesmo acaba dando de cara com o Cavaleiro Sem Cabeça e vê que realmente as histórias que contaram sobre o Cavaleiro eram reais. E ele fica tentando pensar, primeiro ele fica em choque, mas depois ele fica tentando pensar em como que ele poderia lidar com isso, como fazer essa ameaça ir embora, né? E ele investiga bastante e, claro, tem um romancezinho no filme, né? Não, mas nessa época Johnny Depp, ele era lindo. Enfim, ele acaba vendo que, na verdade, o Cavaleiro Sem Cabeça é uma maldição real e ele procura por trás aonde que ele vai para saber mais sobre essa maldição, para como quebrar. Mas, enfim, o que ele faz? Ele vai atrás das histórias, ele conversa com diversas pessoas da vila, pessoas que conhecem a história, né? E ele procura saber histórias sobre esse tal desse cavaleiro em vida. E na verdade ele era um cavaleiro e os seus oponentes ele matava apenas decapitando com a sua espada e ele cerrou os dentes como garra, sabe? Né? Não sei explicar, mas tá aí na tela. Ele morreu da mesma forma em que ele matava os outros, mas enfim, ele foi enterrado e o corpo dele, onde estava enterrado, muitos anos depois, onde estava o esqueleto dele, alguém roubou o crânio dele. E com esse crânio a pessoa conseguiu evocar o espírito dele, do Cavaleiro Sem Cabeça, e direcionava as vítimas. A vítima, quem queria matar, essa pessoa simplesmente evocava o cavaleiro e mandava ele atrás das vítimas, e ele ia, ele matava todas as vítimas e levava a cabeça de cada uma delas. E era assim que estava acontecendo as mortes desde o início. E ele descobre que ele acaba achando perto da árvore onde ele foi enterrado. Ele acha o corpo e está faltando o crânio e ele descobre isso tudo, né? Com a ajuda de uma moça também lá da vila e de outro menino que perde os dois pais e acaba se aliando ao detetive. E no fim, claro, ele acaba descobrindo a verdade. Eu não vou dar spoilers, mais spoilers do que eu já dei. No fim, é uma pessoa completamente improvável, óbvio. Nem eu imaginava, eu sou muito boa de dedução, porque meus filmes preferidos são, né, mistério, terror, enfim. No fim, ele acaba vendo quem realmente é a pessoa que estava evocando o espírito do Cavaleiro Sem Cabeça e eles conseguem dar o fim da maldição,
juntamente com a pessoa e acaba tudo bem, algumas pessoas morrem, mas eu amei sim o filme, eu amei, vai. Porque é um filme mais de época, né? E não é sempre que eu curto muito essas. Tem que ser realmente bom pra mim gostar de algo mais assim de época e realmente me chamou a atenção e eu simplesmente tava um domingo à tarde pensando, vou assistir algo e tava lá no catálogo da Netflix e pensei, por que não? Aí eu assisti e eu trouxe essa história agora pra vocês verem, tipo, se você não assistiu, não conhece, gente, eu recomendo, você vai gostar com certeza. É realmente um filme bom de se assistir, a história é muito boa, né? E é isso. E espero que, se você assistiu, também comenta aqui embaixo pra mim para saber a sua opinião. Claro que tem gente que vai falar que não gosta, que gosta muito e eu quero ouvir diferentes opiniões, é claro, e quero também recomendações. Por favor, comente aqui embaixo, dê like no vídeo. E é esse o vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.